Olá, você já percebeu que a gente fica em busca de um tanto de coisa, de remédio para a saúde, de melhores escolas, de boa alimentação, e a gente quer o melhor para os nossos filhos, mas muitas das vezes a gente está esquecendo um ingrediente aí muito importante, que é o movimento. Você já parou para pensar nisso? Então hoje nosso assunto aqui nessa roda de mãe para mães, no meu podcast Rebeca e Yuri, é com a Veridiana Lopes Albuquerque, minha amiga desde... Vamos nem contar a data? Não. Ela é professora de educação física. Primeiro ela formou em Direito, mas ela sempre foi apaixonada em atividade física, né, Veridiana? E aí, por fim, ela voltou em educação física. Hoje ela é mestre de judô e ela é professora de natação infantil. Então a gente veio aqui fazer essa conversa para vocês que sempre me perguntam sobre esporte, necessidade de esporte. Um prazer receber você aqui, Veri. Obrigada, Rebeca. Pois é, então assim, você vê isso aí, né, Veridiana, nas suas aulas de natação, de judô, a dificuldade que é, assim, inserir as crianças nesse processo. Sim, não é? demais. E depois que eles entram, uma parte persiste e vai, né? Outros nem tanto. Mas me conta, assim, como que você vê dessa parte, né? Como educadora física, a importância do movimento, do exercício, do esporte. Então, hoje eu vejo, assim, principalmente hoje, essa geração que vive muito em tela. Então, de uns meses para cá, eu venho reparando alguns alunos que ficam muito em telas e os outros que os pais não liberam. Então, assim, eles são muito criativos. Você olha para eles assim, eles começam do nada a planejar a brincadeira, eles pensam muito rápido. Não, é assim, eu fico assim... A diferença Não, muito. E teve, esses dias eu estava até conversando com a mãe, eu falei assim, a sua filha, ela não fica em tela, né? Ela, não. Eu falei, não, tá explicado, porque assim, do nada, ela surge assim, do fundo da água e começa a contar história. E a mãe dela fala assim, não, ela é o dia inteiro, assim. E aí os meninos que ficam muito em tela, olham assim pra ela, né? Aquela coisa assim... O que essa menina tá falando? É sobre isso mesmo. Porque eles vêm com aquela coisa de joguinho e ela não, ela é livro, é o brincar mesmo. Brincar livre mesmo, né? De pegar uma massinha, a mãe dela fala, não, ela é muito criativa, e ela é muito criativa. E eu acho muito interessante disso hoje. E teve uma vez que eu estava até comentando com os pais, porque os meus vizinhos, eles... hoje já estão com seus 18, a mais nova eu acho que já está com quase 18. Eu vou te falar que desde quando a gente morou do lado, os pais deles não liberavam a internet para eles. Nem, o celular foi agora, pro mais velho. E eu sempre escutava eles brincando do muro, assim, aquela coisa deles de pique-esconde. E quando os amigos deles iam lá, eles estavam fazendo essas brincadeiras. Essas brincadeiras da nossa geração, que hoje os meninos não sabem. Nem o nome delas, né? Não sabem. E a gente vê isso, a importância do movimento e tudo, desde a primeira infância, né? Hoje, assim, eu vejo no consultório muita questão de torcicolo, muita questão de assimetria da cabeça, desde lá de nenenzinho, porque parece que as mães lembram de tanta coisa, mas não lembram de deixar a criança livre. Isso, né? De ficar, e eu acho que tem muito aquele carrinho, né, que os meninos ficam nele, pra lá e pra cá. Isso. Paradinho assim, só vendo o móvelzinho, né? E no movimento, e como você falou, não movimenta. E muitas vezes eu acho que, e quando eles chegam naquela idade da prática esportiva, eles têm muita dificuldade na coordenação motora. Olha só, a importância. Esses dias eu até comentei com os colegas, que eu falei assim, gente, o que esses meninos estão fazendo na escola, assim, na aula? Porque chega na aula mesmo e eles não têm coordenação motora. Olha só. Não tem. É porque não desenvolveram isso, né? E é interessante que eu trouxe até para você que é um manual de orientação que a gente tem da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é de 2017. Mas lá contém algumas orientações que a gente, como pediatra, precisa orientar desde cedo, né?
Inclusive, de 0 até 2 anos, o que a gente tem que orientar? E é isso, é colocar no chão, no tapetinho. Tem exercício físico para neném? Tem, né? Tem. É deixar o bichinho lá no chão, soltinho, né? Vai se engatinhar, vai fazendo minhoquinha, tentar buscar o objeto. Hoje em dia tem, né? até na natação que a gente fala que evoluiu muito da nossa época que a gente nadava, que a gente entrava na piscina, só usava prancha. E hoje em dia, para bebê, você tem as aulas terrestres, que faz toda uma aula de coordenação motora para as crianças. De fora da piscina? De fora da piscina. Eu não sabia. Aí tem professores que usam bola de pilates, aí monta um mini circuito lá e os pais vão fazendo com as crianças. Desde os pequenininhos. Desde os pequenininhos. E é muito interessante, porque já começa a trabalhar isso com eles fora e dentro da piscina. E ajuda muito também. Essa coordenação motora, né? De estimular o engatinhar, tudo. Né? Lá nas suas aulas de natação, você pega a partir de que idade? 3 anos. Você já pega os maiorzinhos, né? Eu tinha uma época que peguei bebê, é muito bom, mas... É porque é mais detalhado, né? Sim. É uma aula mais personalizada. Sim. Aí eu prefiro acima de 3, que já tem aquela... O pai já fica fora. Você dá aula só Isso mesmo. A do pai e da mãe, a gente é muito difícil mesmo. É isso A mesmo. professora tá dando orientação e o pai e a mãe não. Aí é melhor ser só a criança e o professor, é mais fácil. Entendi. Mas nós vamos falar, a nossa próxima conversa, nós vamos falar sobre natação mais especificamente. Aí você guarda aí um pouquinho para a nossa próxima. Mas é muito interessante essa questão do movimento, que é o do chão. E aí começa a partir dos 3 anos a orientação dessa atividade estruturada, que aí pode entrar natação, né? Sim. Judô. Tem o judô, tem o futebol também, tem umas escolas que pegam o menorzinho também. Mas eu sei do futebol, a natação, o judô. Hoje tem o jiu-jitsu também, para que também que tá ajudando muito. Assim, hoje a gente fala que o jiu-jitsu também os novos professores estão vindo, estão estudando, uns professores capacitados para área infantil. Essa faixa etária, né? Isso, Entendi que essa área infantil e precisa ter estudos, né? Porque assim, a gente vai evoluindo, vai tendo estudos no jeito da gente entender o cérebro da criança, né? Ver os tempos que aquela criança entende. Então é muito interessante isso mesmo. E assim, queria discutir com você, quando a gente não faz esse incentivo lá desde o começo, as repercussões que acontecem para a saúde da criança, que você observa às vezes pegando lá já os mais velhos, os mais adolescentes, que aí chegam com muitas dificuldades, chegam às vezes encaminhados para você lá, professora de educação física, olha, preciso que você me ajude com meu filho que está assim, assim, assim. O que aconteceu na infância dessa criança que se perdeu, que lá chega com tanto de problemas, né? Que problemas que você vê, assim, na saúde deles? A minha procura maior dos pais dos meus alunos para mim foi muitas vezes por causa da saúde. Ele precisa porque ele fica muito em tela. Meu filho come muita besteira, come muito doce. Ele precisa fazer uma atividade física, ele não pode ficar parado. E é ruim porque, assim, quando vai ficando mais velho, é mais difícil, porque, assim, se a criança já vem com aquele medo, então você tem que trabalhar o medo primeiro. E é mais resistente. Porque, assim, ele tá acostumado a ficar só ali. Paradinho. Isso. Né? E aí, quando você tem que colocar ele para fazer um movimento, é a hora que ele começa a reclamar. Aí, assim, eu já escutei muito. Mas na minha casa eu não faço isso. Mas na piscina, na minha casa eu não faço isso. Eu falo, mas a piscina da sua casa, você tá lá como recreação. Aqui não, aqui você tá para aprender e cuidar da sua saúde. Eu tenho uma aluna que essa semana eu conversando com a mãe, porque ela estava conversando com um pai lá, a gente conversando, e ela é uma aluna que ela começou comigo nova, parou e voltou. E ela é muito disciplinada. E esse pai perguntou assim para ela gosta de nadar? A mãe dela falou, não. Mas ela
entende que a atividade física para ela é importante, principalmente a natação. Só que foi uma coisa que esse pai veio conversar comigo com outras mães, falando assim, nossa, mas é interessante isso, porque para a idade dela, eu acho que ela tem 9 ou 10, não lembro. E ela ter essa disciplina, aí eu peguei e falei assim, você vê os pais dela. Os pais dela praticam atividade física. Então, desde quando ela nasce, assim, ela se entende por criança, ela vê os pais dela. Sendo ativos, né? Isso. Parados, Então ela entende assim, os meus pais estão ali. E igual a mãe dela deixa ela na natação e vai praticar a atividade dela. O pai dela do mesmo jeito. A irmã dela, ela fala assim que a irmã dela também, a mãe dela fala, a minha outra filha também, mas elas entendem que aquilo ali é para elas, é para o futuro delas. Sim. E muitas vezes o pai não vê isso. Ele só coloca a criança lá. Gastar energia. Isso, só que ele não entende que ele é a primeira influência do filho dele. É o exemplo, né, Veridiana? Não adianta. Na pediatria, na maternidade, tudo a gente vê que... Porque exemplo, eles né? chegam lá e falam assim, mas meu filho não quer fazer isso, meu filho só quer ficar em casa. Mas aí você vai olhar pro pai, ele também tá ali só no celular. Aí ele tá ali, ele não quer praticar uma atividade. Aí ele quer obrigar o filho dele a fazer uma atividade física, mas ele não faz. Ele mesmo. Chega em casa, só senta no sofá. E a alimentação também. É o que tá o negócio, eu falo pros pais. Os meninos vão no supermercado comprar as coisas? Vão! Quem que compra as bolachas, os skinnies, os refrigerantes de casa, né? É o adulto responsável. Então, assim, hoje em dia eu percebo que as crianças, elas estão tendo uma diabetes muito cedo. Sim. Elas estão tendo obesidade muito cedo. Porque aí você pergunta, aí você falou, mas da onde? Quem é o culpado? Aí você vai olhar o perfil. A família toda, né? Assim. Então, e aí é igual a gente fala, aí gera igual eu tive casos de alunos que não estavam querendo mais ir para a escola. Porque entra até a questão do bullying. Isso, né? vem aquela coisa, fulano não me chama para fazer isso, fulano. Aí a mãe conversa e fala, mas como é que faz? Não tem, se você não cuida da saúde, da alimentação, eu tenho alunos também que já chegaram e falam assim, mas se eu chegar lá, ninguém me chama para jogar, ninguém me chama para brincar comigo, porque ele não consegue ter a resistência, mesmo sendo magro. Não consegue ter aquela resistência. Porque assim, não tem um movimento, não tem esse estímulo. E aí, igual você vai chegando um adulto, aí aquele adulto tem outros filhos e ele vai levar aquilo para os filhos dele. Vai ficando, né? Sim, aí só que ele não vê, igual esses dias uma mãe estava conversando, falou, minha filha é magra e tá com diabetes, mas eu falei, aí começou a praticar atividade. Aí eu falei, olha, não adianta você querer colocar ela em 5 agora. Mas não é rápido assim, né? Não. Muito interessante isso, porque assim, foi uma mudança muito drástica, né, da nossa geração para essa. Parece demais. Que as coisas mudaram, capotaram. Sim, e a George fala, ele é uma geração que, infelizmente, eles não têm a preocupação dos nossos pais em relação a cuidar da saúde. Igual assim, eu falo porque os meus pais não eram pais do esporte, mas a gente foi estimulada a praticar esporte. Meus então pais também não, mas eles comiam um pouco melhor, isso, né? E assim, a minha mãe mesmo fala que eu e os meus irmãos, a gente foi comer besteira depois que todo mundo começou a trabalhar. Foi. Porque ela não tinha em casa. Não tinha dinheiro sobrando, né? E também não ia comprar porque tinha outras necessidades. Então, e hoje em dia não, os meninos têm acesso a alimentação muito fácil. Muita facilidade. E não cuida. E o pai não assim, ele olha, o meu filho engordou, então vamos colocar ele na atividade física. Só que ele não lembra que não é só atividade física. É o conjunto, né, de fatores. Sim. E o que eu recebo muito no consultório, assim, dessa primeira infância, parece que é muito bom. Porque tá todo mundo, assim, pai novo, mãe nova, e quer estudar, quer aprender, quer pular natação com 6 meses. Só que aí vai chegando um momento em que a correria do dia mesmo vai tumultuando, aí para de fazer os lanches, de ir pra escola, né? Aí começa a comprar o que é prontinho, pacote de bolacha, né? E é o tal negócio, a gente quer trazer facilidades para os filhos, mas acaba se perdendo essas facilidades. Hoje não, é tudo muito perigoso, não pode ir andando, né? Então vamos de carro.
Mas aí as coisas vão se perdendo e na hora que a gente vê, chega lá com 9, 8 anos, com obesidade, né? Já com dificuldade, inclusive, Veridiana, de enxergar. A miopia hoje também é uma epidemia de miopia. Porque os meninos só ficam assim, ó, no celular aqui o dia inteiro. Outra coisa, coluna assim, ó, tortinha, porque além de ficar assim, ó, é assim, ó. Então, eles chegam tudo com dor no pescoço, com dor nas costas, por conta dessa baixa de mobilidade. Para adolescente, né? Que tem um acesso muito mais... E assim, é uma facilidade, só que é a faca de dois gumes, né? Fica lá quietinho, nossa, não dá trabalho. Isso, não vai dar trabalho. Mas assim, é igual a gente tá falando, só que você não sabe o que vai dar futuramente isso com eles. E em relação à saúde mental mesmo. Isso, eles não... Acho que você não consegue raciocinar rápido, você não consegue ter criatividade no que você vai fazer. Igual tem vezes que eu peço para os meus alunos fazerem assim, hoje vocês vão montar a atividade de vocês. Aí eles olham assim para mim, aí ficam olhando para mim assim, mas você não vai ajudar? Eu falei, os materiais estão aqui. Ah lá, bom. Tá aqui, eu falo assim, tá aqui os materiais, eu quero. Aí eles param e eles ficam em pânico, porque eles não conseguem. Aí assim, são poucos os que realmente pegam e começam. Não, eles olham, param pra mim e ficam assim, não, tia, fala aí o que a gente tem que fazer. Eu falei, não, gente, é só vocês fazerem, olha os materiais. Então, assim, eu fico, gente, realmente, os artigos que eu leio falam que a tendência para isso é só piorar, né, da tecnologia. Essa dependência de tecnologia para tudo, para pensar, para fazer tudo, né? E aqui no nosso manual de atividade física e tudo mais, a sociedade inclusive recomenda, além de recomendar de 0 a 2 anos, por exemplo, o tempo de tela é nada, gente. Vocês sabem disso, né? A gente acaba precisando em algum momentinho ali, mas a recomendação é nada de tela. E para 0 a 2, a gente indica esse movimento de chão mesmo, né? Brincar, deixar explorar, descer pro parquinho. Sim, se sujar, brincar com farinha de trigo, que a gente comenta. Eu vejo uns meninos chegando... Ontem, eu cheguei com os alunos, eles tudo pintado. Aí eu olhei assim, brinquei com a mãe. Eu falei, na casa de vocês não tem papel, não? Aí a mãe olhou pra mim e falou, não, pelo amor. Não, e pintado no rosto, com canetinha. Aí eu falei, como é que vai fazer? Eu preciso pintar. Ela, não me fala não, porque não pode lavar o rosto. Na piscina sai. E assim... Eu vejo alguns casos que, assim, lá no local onde eu dou aula, tem uma árvorezinha, tem um monte de pedra. Tem uns que chegam, eles vão para debaixo dessa árvore e pedra, e joga, pega, e assim, e tem uns que ficam assim, só olhando, assim. Nem encosta, né? Coisa assim. E assim, é igual a gente comentou, é muito isso, essa idadezinha de você estimular eles com brinquedinho, aqueles brinquedinhos sensoriais, com uma coisa que eu encabulo hoje em dia, que me surpreende uma criança, assim, você fazer uma atividade com quebra-cabeça e a criança... Não sei para que serve, né? Isso. Mas, assim, isso da faixa etária dos 2 anos, realmente. Você tem que... Eu acho que você tem que deixar a criança viver. É o que eu... Assim... É uma coisa que eu vejo de muitos pais que deixam e que nos artigos que eu leio também. Porque, assim, vai ajudar muito mais a gente quando vinha até nós. Começar a atividade estruturada mesmo. Isso, porque em casa, igual eu te falo, em casa você consegue fazer muita coisa com essa idade de 2 anos. Sim. E é brincar, é correr, vale isso, né? Sim, massinha, o pessoal subir, tudo com aquela cautela também, porque tem criança dessa idade que eles não têm medo, né? E assim, eu percebo muito que quando a criança começa a andar, ela não quer saber de mais nada. Ela quer, deixa livre. Ela quer andar, explorar tudo, né? Isso aí. E qual que é a recomendação, mais ou menos? De 2 até uns 5 anos, né? Que é esse começo de aprendizado, de atenção, de obedecer comando e tudo mais, né? E qual tempo, assim, vocês têm de orientação para atividade física?
Olha, depende muito da atividade. Tem atividades que tem pais que fazem na faixa de 2 vezes na semana. Varia de 30, 40, 45 minutos. Dessa atividade focada. Assim, A né? gente não deixa muito porque eles não conseguem. Então, muitas vezes é 30 minutos. Eu já tive casos de alunos que, assim, 30 minutos, depois é só começa a desfocar. Agora tem uns que não, que conseguem tranquilo, mas tem uns que não conseguem. Que é 30 minutos e é engraçado, é 30 minutos. Passou já. Esses dias eu dou aula para 2 menininhas, elas são irmãs, são gêmeas. E é muito engraçado. A gente fez um combinado de 40 minutos, né? E pra gente tentar. Dá 30 minutos, assim, ela já começa. Você pode mudar, fazer uma outra atividade. Não, ela já quer. Deu, né? Não quero mais. E agora, na quarta, que elas ficaram, uns 40 minutos, e foi bem tranquilo. E eu acho também, igual eu estava conversando com a mãe, eu acho que vai muito do que aconteceu no dia da rotina delas. Como a mãe disse que foi mais tranquilo no dia, descansou, isso, né? Aí elas conseguiram fazer os 40 minutos. Mas, assim, para essa idade, assim, no meu ponto de vista, passou de 30... Ou você muda, ele já começa a ficar querendo, não. E eu penso que não compensa você prender. Porque aí começa a ficar estressante, né? É verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas eles começam a ficar. Eles já começam a querer chorar e quer sair. E você não consegue controlar. Entendi. E aí o a mais é brincadeira livre, sim, né? Que vale. Subir, descer, ir pro parquinho, encontrar os amigos, isso, a socialização é muito bom mesmo. Eu também acho que você ter um animal de estimação ajuda muito também. É verdade. Ajuda muito. Eu sempre tive cachorro e agora que os meus 2 ficaram velhinhos, os 2 morreram. Aí os meninos ficam lá pedindo cachorro. Aí o marido já não quer mais cachorro. É muito sofrimento. É sofrido quando os bichinhos ficam mais velhos, né? Adoecem e partem dessa. A gente fica muito triste. E eles gostam, né? É bom. E eles gostam, a criança gosta. Eu tenho alunos que eu morro que eles chegam lá e falam assim... Aí eles começam a falar de animal de estimação e falam, eu tenho um cachorro, eu tenho isso. Aí eu tenho um peixe. Aí um olha assim, peixe? Não, agora lá em casa tem peixe. Aí a gente pegou o peixe, aí o outro, mas peixe não dá pra brincar. Aí eu dou comida pro peixe. Fica lá. Eu tenho uma aluna que eu acho ela é muito interessante. A mãe dela me fala que eles têm uma fazenda e ela colocou o nome, tem muitas galinhas, diz que todas as galinhas têm nome. Ela tem 5 anos. Aí diz que chega lá, todas têm um nome. Aí ela chega na aula e vai me contando, o que é essa? Quem que é essa, meu Deus? Aí a mãe dela é a galinha tal dela. Meu Deus. Eu tive galinha na minha infância, sabe? Eu tive uma galinha ganizé, que depois minha mãe deu pro leiteiro. Ai, gente, tadinha da galinha. A sua mãe fez igual os meus sobrinhos ganhar. Minha mãe, né? Deu 2 pintinhos pro meu sobrinho. Aí pronto. O meu irmão achou ótimo. Ótimo, só que não. A Joyce, a minha cunhada já achou, assim, aí o cachorro deles comeu. Porque solto, nossa. Ai, foi abrir. Não, minha cunhada disse que esses meninos choraram de soluçar. Fizeram enterro e tiveram que fazer um enterro, esse pintinho. Ele tinha nome, não chamava. Gente. Não, eu ficava, gente, como. E meu irmão. Aí depois eu fiquei sabendo que meu irmão tinha dado, não sei pra quem. Eu falei, nossa, gente. Eu tava pensando em comprar uma galinha pros meninos, sinceramente. Agora, comenta aqui, se já tiver galinha em casa. Nossa, loucura! É uma atividade, né? Eles vai lá pra fora, vai lá. E eles correm atrás, né? Então, a gente arrumar motivo pra fazer alguma atividade, né? Os meninos têm que se mexer. E, na sua opinião, me conta assim. Eu já sei a sua opinião, mas vamos falar para os pais e as mães que estão ouvindo a gente. Quem que é o principal responsável, assim, por assumir essa mudança de vida mesmo, né? Olha, a gente foi pai mais velho e foi pai durante a pandemia, que tava todo mundo assim naquela angústia toda, mas a gente estava acima do peso, eu digo a gente, eu e meu marido.
E a gente viu que depois de ter filho, se a gente não cuidar da nossa saúde, a gente vai passar dessa para melhor muito mais rápido. Então a gente é responsável pelo corpo físico que Deus deu pra gente, né? Então a gente tem que se cuidar, tem que se alimentar melhor, tem que praticar uma atividade física. E hoje eu já consigo olhar nos olhos dos meninos e eles perceberem que a gente está no outro time, no time de quem está se cuidando, sabe? Isso é bom. E na sua visão, conta que quem que é responsável? É a escola? É a criança que tem que manifestar uma vontade de ir fazer atividade? Quem que é responsável por incentivar essa criança? Os pais. Eles são totalmente responsáveis, porque assim, eu converso com muitos pais, eu não tenho filhos, então assim, eu tenho 2 sobrinhos, e querendo ou não, eu ajudo um pouco ali na criação deles, porque eles praticam atividade física comigo. O mais velho, hoje está com 7, ele começou com 6 meses na natação. O mais novo, ele nasceu na época de pandemia, então demorou mais um pouco, mas hoje eles estão na atividade. E eles, hoje, assim, quando eles veem o meu irmão e a minha cunhada fazendo, para eles é outros olhos. Eles têm um incentivo maior. O meu pai voltou a fazer atividade, eles mandaram um áudio pro meu pai falando assim: vovô, eu tô muito orgulhoso de você porque você tá se cuidando. Então, é aquela coisa assim, eles, igual eu estava comentando, eles, mais cedo, eles olham para vocês e olha aquela coisa assim: nossa, o meu pai também faz. E eu penso que aquele momento assim, você tem o direito de cobrar. Né? Eu faço. Isso. Fazer, né? Então, aquela coisa assim, eu já escutei de muitos pais que praticam atividade física há muito tempo e eles falam assim para mim, eles não têm escolha. A nossa vida é assim. Não tem escolha. Então, assim, eles falam para mim assim, ó, até 8 anos não tem escolha. Eu escolho a atividade. E vai praticar. Não tem aquela coisa de falar, não vai. Porque é para sua saúde, eu tô indo, então você vai também. Eu já tenho pais que falam assim para mim, Veri, depois dos 8, eu libero uma atividade para me escolher e outra ele escolhe. Agora, se ele ficar, então vai ser as minhas. Mas eles falam para mim assim, até os 18 anos, que até 15, 18, que eu estiver pagando, vai praticar. Aí depois você se resolve. Mas eu penso assim, quando você estimula desde cedo, para a criança parar, é mais difícil. É muito mais difícil. Porque tá vendo, é a rotina dele. Ela sente falta, né? Sim, porque ele fala assim, nossa, eu preciso daquilo. Igual, eu tava conversando esses dias da semana com um amigo meu, ele é bombeiro, professor de educação física também, e o filho dele começou a fazer judô. E ele, além disso, ele dá aula de crossfit, é treinador de rugby. E a gente tava falando sobre isso, né? Porque ele falou assim, a gente conversando, eu falando do festival que teve de judô, dos meninos super empolgados. E ele falou pra mim que foi num campeonato que teve, levou o filho dele. E disse que ele falou bem assim, papai, eu quero que você me ensine a fazer tudo isso. Então, assim, né? Aí a gente entrou, como que é legal isso? Porque ele vê o pai dele e a mãe dele praticando atividade. Então, ele olha pro pai dele, vê o pai dele como, cara, o meu pai, ele tá, olha, meu pai é forte, meu pai é isso, então eu quero ser igual, eu quero fazer igual ao meu pai. E aí a gente fala, isso que os pais têm que mostrar pros filhos. Não é fácil. Eu penso assim, eu falo assim, eu até brinco com meu irmão, e eu falo, cara, eu admiro hoje quem realmente é pai. Porque não é fácil. É ser o exemplo, né? Sim, porque você tem que ser o pilar dos seus filhos. Eles têm que olhar isso, você tem que inspirar eles. Eles têm que olhar para você e falar assim: nossa, eu quero ser igual. Nossa, meu pai tá fazendo isso. Nossa, olha lá, meu pai tá fazendo aquilo. Nossa, olha, eu vi meu pai ir em tal hora treinar. Então, assim, futuramente, quando eles chegarem mais velhos, eles vão sentir falta. Então, assim, parou, nossa, se eu não fizer isso, vai acontecer isso com o meu corpo. E a tendência é só piorar, a gente sabe disso com a nossa saúde, se a gente não começar logo. E assim, se os pais não começarem a ter essa consciência, que não é só chegar em casa e colocar um menino lá e achar que tá tudo bem, e ele não praticar, não mudar a rotina dele em casa,
ele não vai conseguir segurar o filho dele muito tempo no esporte. Verdade. Ele só segura se o filho dele for muito disciplinado. Se o filho dele for disciplinado, aí ele... disciplinado assim, se ele entrar no esporte de alto rendimento. Que aí é a gana de... Isso, porque vai, igual a gente tá falando, você começa a ter influência das pessoas que estão ao seu redor. Aquele ambiente muda a cabecinha, Sim, né? porque ele vai estar assim, nossa, meus amigos estão ali. Não, aí eu vou ficar assim. Agora, se não for assim, vai chegar numa certa idade que ele vai parar, vai ficar ali sentado, vai ficar na tela e vai ficar sedentário. E quando ele perceber... Já foi, né? Sim. E assim, Viri, para aquelas famílias que ainda não começaram, não saíram ainda muito da inércia, né? Estão muito paradinhos ainda. Que orientações que você pode passar, assim, em relação a buscar esse movimento, a chacoalhar todo mundo, dos adultos às crianças? O que a gente pode deixar para essas famílias para começar a fazer antes de falar assim, nossa, vamos matricular amanhã? Se quiser matricular amanhã, é ótimo, faça isso, né? Mas para já dar uma movimentada. Hoje em dia, é muito difícil você não morar perto de uma praça. Não é? Tem muita pracinha boa. E todas as praças hoje em dia tem uma pista que dá para você andar de skate, que dá para você andar de patins, que dá para você andar de bicicleta, de patinete, tudo. Então, assim, é muito. Eu falo assim, gente, hoje em dia em Goiânia é muito difícil. Você sempre mora próximo a uma praça. Então, assim, de você sair... E não é uma praça que fica tão longe de você. Que você pode ir a pé com seu filho, pega uma corda e... Igual a gente... Vamos recuperar as nossas brincadeiras. Pega lá, vai pular corda. Risco amarelinho no chão, né? Isso, leva giz. Tá lá, leva pega sandália, você pega uma sandália e faz lá. Sinalização, pega bandeira, né? Golzinho. Uma bola. Hoje em dia, gente, quem não tem uma bola na casa? Uma bola, todo mundo tem bola. É impossível você chegar numa casa que não tem uma bola até de plástico. Você chega lá, leva. E assim, é fácil. Porque assim, você chega, assim, eu sei que os pais chegam muitas vezes em casa cansados, por causa da rotina, do dia a dia, que não é fácil realmente. Eu imagino que não seja, mas assim, de você ir para uma praça, pelo menos dar 2 voltas com seu filho, de brincar de pique-pega com ele. Pique-esconde, você consegue brincar de pique-esconde dentro de casa, que já é uma corrida. Você corre ali com ele e ele vai fazer o quê? Ele vai se esconder, ele vai agachar, ele vai levantar, ele vai engatinhar e ele vai estar... Isso tudo é um movimento. Movimento, é associado com um tempo de qualidade, né? Isso mesmo. Ele vai estar trabalhando coordenação motora em tudo dele. Isso aí. Muito bom. Muito importante isso que você falou. E assim, é a gente prestar atenção nesses detalhes. Parece que é coisa pouca, né? Mas não é. O tempo que a gente gasta hoje sentadinho, gasta com tela, com tecnologias, é muito grande. E a gente precisa começar a resgatar esse tempo de melhor qualidade. E é uma coisa que eu pergunto nas minhas consultas. Aliás, esse manualzinho, vou deixar aqui, gente, quem quiser o PDF dele, me manda aqui, eu quero esse PDF, que é o Manual de Orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, em que a gente, como pediatra, também precisa estar lá perguntando, né? Durante a consulta. Tá fazendo atividade física? Essa criança fica quanto tempo na tela, né? Então, lá na consulta eu sempre cutuco. Não é só ver o peso e ver se tá comendo bem. A gente tem que saber de tudo isso. E você é mais fácil, porque você praticou esporte na infância. Sim, e graças a Deus que minha mãe a sua mãe atrás. Então assim, ela não era aquela... Não, vai. Gente, conheci Veridiano, indo para o SESI, né? Nadar, gente. Nadar. Todo mundo. Nós nadávamos juntos e assim, ela com 3 irmãos, nós 4 e a Rebeca. E eu mais 2 irmãos, ia todo mundo pro SESI, nadar. E era o que a mãe da gente conseguia, né? Sim. Porque era o esporte lá do SESI, então assim, foi muito bom e a gente aprendeu a nadar, você ganhou uma profissão, né? Então assim, e hoje a gente tem uma base boa de atividade física por conta dessa infância, né? Que foi bem cuidada.
Apesar dos nossos pais não fazerem atividade física na época, né? mas eles estimulavam a Eles gente. estimulavam a gente. Obrigada, pai e mãe. Isso mesmo, obrigada. Obrigada, dona Emiliana, seu Antônio. Dona Sueli, seu Manuel, porque... E agora estão aí, estão praticando, também, né? Tá. O seu Manuel tá também, né? Fazendo corrida, fazendo academia. Então, de parabéns, viu, pai? Mas continuem assim. Incentivar os netos, né? É isso aí. E tem que ser uns vovô fortes, né? Os bichinhos têm energia. Isso é verdade. Ei, Veridiana, muito obrigada por essa primeira etapa da conversa. E a gente ainda vai conversar mais coisas, gente. Vocês fiquem ligados. Olha, eu vou botar o card aqui da nossa próxima conversa, que a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre a natação e o judô, que são, assim, duas escolhas que vocês, às vezes, têm mais facilidade de acesso, como atividade estruturada, que a gente fala, né? Assim, com regras, com orientações e tudo mais. E a gente vai completar essa conversa, tá bom? Então, Veridiana, me fala seu arroba, seu Instagram, para deixar aqui para os pais, que às vezes te procurarem. O meu Instagram é Teacher Veri Esporte. Então, procurei ela lá, ela dá aula no Jaó. Eu tenho uma escolinha lá no Jaó. E o judô eu dei uma parada agora para me focar mais na natação, mas eu ainda tô no judô em alguns lugares de projeto social que eu ajudo. Ah, que ótimo. Repete o arroba. Arroba Teacher Veri Esporte. Tá bom, procura ela lá no Instagram, que tem lá os locais onde ela dá aula, tá bom? Então, por enquanto, muito obrigada, Veridiana.